Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Érica Ponciana e hoje eu quero falar com vocês sobre aquele crítico que muitas vezes nós temos, que fica com aquelas vozes que na maioria das vezes nos limita e nos atrasa. Vozes como, por exemplo, você é gorda, você não é tão boa o suficiente, você precisa aprender mais, que isso, você vai fracassar. Quem você pensa que você não tem muita competência, né? O medo da rejeição, o que as pessoas vão achar de mim. Essas são algumas das vozes e que o nosso crítico que nós temos internamente, muitas vezes nos atrapalha de seguir um sonho, de seguir um objetivo e principalmente de conseguir construir algo, porque o meu medo e aquilo que eu acredito sobre mim, muitas vezes impacta em colocar as coisas realmente em ação. E diante de alguns estudos que eu venho fazendo há alguns anos, isso está baseado na autoestima. Porque a autoestima, ela não tem a ver apenas com a autoestima corporal. Ela tem a ver com aquilo que eu acredito sobre mim, aquilo que eu percebo sobre mim e aquilo que eu conheço sobre mim. Então, o fato de muitas vezes esse crítico interno ser muito elevado e como muitas vezes não conhecemos nós mesmos, isso acaba que a gente acaba ouvindo e acreditando nessas vozes. E essas vozes muitas vezes têm uma origem que a gente diz, né, paternal, ou alguma coisa que a gente ouviu muito na infância, seja do nosso pai, seja da nossa mãe, seja de um professor. Essa voz, ela tem uma origem, né? Eu falo que assim, a gente não nasceu já acreditando que a gente não era bom o suficiente ou que a gente não era capaz. Isso de alguma maneira foi considerado ou fizeram que a gente acreditasse nisso. Então, o primeiro passo para que comece uma reconstrução da autoestima é você conseguir entender e fazer uma lista dessas vozes, né? O que você ouve? O que você acredita sobre você? Então, é começar a listar isso. Então, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu não tenho muita facilidade para trabalhar com pessoas, eu sou isso, tudo que você acha que você é. Eu, por exemplo, tinha um crítico muito interno de achar que eu não estava pronta, não era suficiente. Então, quanto mais que eu fazia, era uma busca incessante, era como se eu nunca chegasse onde eu precisava chegar, porque não era o suficiente. E isso traz uma angústia muito grande. Então, eu comecei a olhar essas vozes e vi que era uma voz realmente de um pai muito crítico, né? De uma exigência muito grande, que me ajudou até determinado momento, mas aonde eu cheguei já não me ajudava mais, porque eu precisava ser flexível comigo. Então, o que você tem que fazer para começar a construir essa sua autoestima é escrever. Escreve mesmo tudo que você acha sobre você, dê voz a esse crítico interno. Depois, olha essa lista e perceba de quem que é essa voz, sendo muito sincero com você. De quem que é essa voz? É uma voz feminina? É uma voz masculina? Tenta voltar lá na tua infância, nos teus 7, 9, 10 anos. Que percepção você lembra? Que tipo de crítica que você recebia? Ou exigência? Ou até muito, eu falo, né, um ambiente muito confortável da família também muitas vezes faz ser um adulto mais medroso. Porque muitas vezes nós somos adultos agindo com emoções de criança. Então, uma vez que você viu quais são as suas vozes e aquilo que você acha de quem vem, comece a se distanciar disso. Que é o quê? Se desidentificar. Uma coisa é as vozes, uma coisa sou eu. É verdade, a gente fica parecendo uns loucos, assim, que a gente começa a conversar com as vozes. Mas funciona, né? Porque eu começo a me desidentificar. Então, o que é a voz, o que sou eu? Quando você começar a perceber que você, puxa, olha eu me sabotando, entrando no processo de sabotagem, começa a construir uma lista daquilo que você acha que você é muito bom, daquilo que você acha que você é muito boa, daquilo que você vê que você tem capacidade de fazer.
Se você não souber, comece a colher feedbacks, retorno das pessoas referente ao que elas veem positivamente em você. Fazendo isso, você vai começar a criar uma consciência, uma nova consciência sobre si mesmo, porque a autoestima, ela está relacionada diretamente àquilo que eu acredito sobre mim, àquilo que eu percebo sobre mim. E o nosso mundo, o que a gente cria no nosso mundo interno, se torna o nosso espelho. Daquilo que eu reflito para mim, né, que eu acredito sobre mim, eu reflito sobre o mundo. Então, que você comece a construir esse processo de autoestima, criando aí teus passo a passo. Então, reconhecer essas vozes, né, quais são essas vozes, de quem que é essas vozes, se desidentificar e criar algumas frases mais fortalecedoras, né? Então, por exemplo, eu não sou suficiente, eu não tenho competência, né? Mude, começa a falar para você, estou aprendendo, a cada dia que passa eu estou aprendendo mais sobre um determinado tema, eu sou flexível comigo mesmo. O fato de eu falar esse tipo de vocabulário mais fortalecedor vai me dando consciência para abrir novos espaços, tá bom? Então, desejo que você coloque em prática esse exercício e que comece a perceber você de uma forma mais real e não com um óculos de visão do que foi construído da sua percepção, que muitas vezes não é a percepção correta. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para me ajudar no YouTube, deixa o seu comentário, compartilha comigo como que é essa questão da sua autoestima e desse crítico interno que muitas vezes mais te atrapalha do que ajuda. Um grande abraço, tchau, tchau!